Existe um momento da nossa vida em que tudo muda de lugar. Às vezes esse momento chega de mansinho e às vezes ele chega com a força de um terremoto. Mas sempre deixa a nossa vida dividida em um antes e um depois. O nascimento de um filho é, sem dúvidas, um desses momentos. E a gente, no Vai Pela Sombra, costuma falar muito sobre o que acontece com uma mulher quando ela se torna mãe. E com razão. Mas existe uma transformação que acontece ao mesmo tempo e que muitas vezes não encontra palavras ou espaço. É que quando um bebê nasce, também existe o convite para o nascimento de um pai. E muitos homens atravessam esse nascimento tentando entender quem eles estão sendo convocados a se tornar. Porque durante muito tempo a nossa cultura ensinou o homem a trabalhar, a resolver problemas, a sustentar o mundo do lado de fora, mas quase nunca ensinou a eles como sustentar o campo, o mundo emocional de uma família. E então o bebê chega. E com ele chegam perguntas que muitos homens nunca tiveram espaço para se fazer. E hoje a gente vai mergulhar fundo nesse território, o território do homem que nasce quando ele se torna pai. E antes de entrar nessa conversa, eu quero te contar algo muito especial que acontece nos bastidores aqui do Vai Pela Sombra. Ao longo do tempo, muitas pessoas começaram a sentir que também queriam fazer parte das nossas conversas, e foi desse desejo que nasceu a comunidade de co-criadores. Cada episódio é um espelho que traz a oportunidade de revelar padrões, escolhas e possibilidades que transformam como você se vê e como você age no mundo. E é claro que esse não é um processo que a gente vive sozinho. Quem participa aqui como co-criador tem acesso a encontros exclusivos comigo e com a Camila, acesso a conteúdos complementares e participa mais de perto da construção de episódios como esse. Se você também quer participar dos encontros ao vivo, fazer parte da nossa comunidade, o link para participar está na descrição desse episódio. E fica o convite também para você seguir a gente no Instagram. A gente está sempre postando conteúdos novos e exclusivos por lá. Então, se você ainda não segue, vai lá, @vaipelassombra.podcast. Quando a gente começa a escutar com atenção as histórias das famílias, uma coisa aparece com muita força. É que a maternidade transformou profundamente o lugar da mulher no mundo. Mas a paternidade nos últimos tempos também tem passado por uma transformação imensa. Existe hoje uma geração inteira de homens tentando construir e assumir uma forma diferente de ser homem, de ser pai. Uma forma que ocupa esse lugar com mais presença, com mais afetividade, mais consciência, mas nem sempre eles têm uma referência clara para seguir sobre isso. É como aprender uma linguagem que quase não foi falada dentro da própria casa. E para isso, eu quero trazer para essa conversa alguém que atravessou a paternidade de uma forma profundamente transformadora. Hoje eu tenho a alegria de receber no Vai Pela Sombra o Tom Coller, que é conhecido por muita gente como Papai em Dobro. E a história do Tom, ela nasce de uma travessia muito intensa. Depois de perder a sua esposa, ele se viu diante de uma realidade que poucos imaginam enfrentar. Criar sozinho seus dois filhos, Pedro e Mariana, que na época tinham 3 e 1 ano. O que poderia ter sido apenas um lugar de queda, virou também um lugar de reconstrução e de escolha. O Tom já vinha de uma longa carreira no mundo corporativo e foi justamente a vida do jeito mais duro e real que o colocou diante de uma pergunta diferente. Que tipo de pai eu preciso ser agora e que tipo de família eu posso construir mesmo depois do impossível? E a partir dessa experiência, ele criou o projeto Papai em Dobro, dedicado ao fortalecimento de famílias e de crianças. O Tom se certificou como educador parental, se aprofundou em psicanálise e também passou por formações como coach integrativo. A história dele ganhou o mundo, foi contada em diferentes espaços, de programas de TV a palestras, a podcasts, incluindo o TED Talk, com um título que já diz muito sobre o jeito humano e direto que o Tom fala da vida. Devemos aprender a fazer chuquinha de cabelo. Para além de tudo isso, o Tom também é autor de 3 livros, incluindo Como Ser uma Família Extraordinária. Tom, eu quero que tu seja muito bem-vindo ao Vai Pela Sombra. Eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito rico com a tua vida, com a tua participação.
E antes da gente entrar em conceitos, eu quero te fazer uma pergunta bem simples que veio dos nossos co-criadores. Quando tu olha para tua história como pai, como homem, como esse homem que você é agora, qual foi o momento que você percebeu: "Agora essas vidas dependem de mim e o que que eu preciso fazer com a minha vida para dar conta disso agora?" Olá, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está ouvindo esse podcast aqui, mas que prazer estar aqui com você, Thay. Que prazer que está no Pai pela Sombra. Que prazer estar aqui dividindo um pouco da minha história, um pouco do que eu aprendi com a vida aí. E vai ser uma conversa muito incrível, eu tenho certeza disso. Se você também que é da audiência do Vai pela Sombra, já vou dizer para você, fica aqui, se mantenha aqui e depois manda esse conteúdo para muita gente, que tem muita gente precisando ouvir algumas coisas, principalmente sobre paternidade, sobre família, sobre autoconhecimento, sobre saúde mental, inclusive esses assuntos. Vamos lá. Qual é que eu me vi que era a hora de eu olhar para minha família, que teria que fazer um caminho diferente depois que tudo aconteceu? Olha, foi exatamente na hora que eu olhei para as crianças e precisei e tive a intenção, né, a intuição, falar assim, preciso contar para eles o que aconteceu. Eu acho que foi nesse momento que a minha ficha caiu. E eu fui fazer isso no terceiro ou quarto dia depois de tudo que tinha acontecido, porque você tem que correr atrás de papelada, cremação, toda aquela coisa. Acho que uns 2, 3 dias depois que eu tinha resolvido tudo, e aí eu olhei para eles e disse, cara, agora eu preciso contar. E aí veio como contar. E eu disse, não posso chegar ali e falar agora. Não, peraí, deixa eu respirar, calma, vamos estudar um pouco sobre como fazer e tal. Mas se você quer saber exatamente como eu fiz isso, tá no meu YouTube lá o vídeo que eu posso trazer um pouco mais com profundidade como foi que eu fiz isso. Mas nesse momento que eu tive que contar para eles e a maneira como eu tive que estudar para contar, eu falei assim, cara, daqui para frente é tudo diferente. Daqui pra frente, tudo vai ser diferente. Quem sou eu? Quem sou eu como pai para essas crianças? Na verdade, começou a vir a pergunta: quem sou eu agora sem a identidade de casado e agora com a identidade de viúvo? Nossa. Quem sou eu de pai, família margarina, para agora uma família completamente diferente? Quem sou eu para esse mundo? Cadê? Foi tirado os véus de uma identidade, tá aqui outro, ó, agora você é essa pessoa aqui. Então, esse choque de realidades, emocionalmente falando, não é tão simples de aceitar, de entender. Por isso que o luto, muitas vezes, ele precisa cumprir várias fases para que ele seja um processo mais saudável, né? E nesse momento tem um momento tipo de não aceitação, tem um momento de briga com Deus, tem um momento de você brigar com o mundo, mas eu nem tinha tempo, porque eu tinha que olhar para duas crianças que precisavam ser cuidadas, eu tinha um emprego numa CLT que eu trabalhava 10 horas por dia, numa multinacional, eu tinha que pensar no uniforme, na lancheira, na escola, na roupa, na roupinha do balé, se tinha coisa no armário para fazer comida, se tinha que marcar médico, a vacina, o dentista, o oftalmo, o tênis, a roupinha do balé, né? E tudo que você já sabe que funciona dentro de uma maternidade, mas sem falar do acolhimento para a superação não só do meu luto, mas do luto deles também. Então veio assim uma enxurrada de necessidade de construir um novo pai. E nessa construção de um novo pai, eu falei assim, tá, que bagagem eu tenho para pegar essa, desculpa o termo aqui, mas pagar essa toda e resolver e levar para eles o melhor. Como assim? Que estrutura? Sou publicitário, tenho três pós-graduação, inglês, isso e aquilo, aquela coisa todo do mundo corporativo, mas sobre educação emocional, os produtos, não tinha nada, nada. E eu falei assim, e agora, como é que eu faço? Primeiro, fui lá para a escola do YouTube, do Instagram, essas coisas todas, e tentar seguir pessoas e aprender, né? E aí rapidamente vi que isso não seria suficiente. Então, primeira formação que fui fazer, logo já bem após assim, a perda da Renata, mãe das crianças, foi me certificar como educador parental para um órgão americano que eu achei que fosse o melhor do mundo para poder seguir o caminho e entender como é que eu ia fazer. Foi o primeiro movimento. Mas eu precisei sentir que uma identidade de uma família margarina, de um pai bonitinho, de uma mãe não sei o quê, que funcionava no modelo tradicional de família, estava se rompendo para a construção de um novo. E aí também toda a questão das preocupações com lutos emocionais, com a educação da escola, com a conta da casa,
de toda a questão. E aí eu entendi muito, e até um assunto que a gente já pode puxar um pouco mais para frente, o que é ser mãe. Depois a gente pode entender um pouquinho mais sobre isso, mas eu entendi o que é ser mãe, qual é a diferença de ser mãe e ser pai, porque eu ocupo os dois papéis até hoje, né? Então, coisas que eu fui aprendendo nessa jornada. E é exatamente pela tua experiência de vida que se soma com as formações que você buscou por sobrevivência e depois se transformou no teu lugar de ocupar a realidade, que eu acho que você vai conseguir apoiar todos os tipos de pai que nos procuram. Porque mesmo quem não passou por uma história tão difícil, também passa por mini crises e por mini lutos com a chegada de um filho. E eu acho que como você viveu o ápice da dor, eu acho que o que você fala pode servir de caminho para as pessoas em diferentes lutos, porque para você foi um luto de vida, mas para algumas pessoas o luto de não poder mais ter o tempo do futevôlei, o luto de não poder mais ser dono do horário, também são lutos que doem. E talvez o teu seja uma grande, né, metáfora de muitos lutos que a gente vai vivendo nesse caminho de se transformar pai e mãe. E eu acho que a tua grande diferença para muitas pessoas é que você aceitou viver o luto, né? Você aceitou que nada mais seria como antes, e a partir disso começou o caminho de transformação. E aqui eu queria trazer um outro ponto que os co-criadores enviaram, porque na psicologia do desenvolvimento existe um conceito muito interessante, que fala sobre a matrescência, o nascimento da mãe quando um bebê nasce. Mas ele foi o primeiro a estudar que também nasce uma identidade psíquica dentro do homem quando os filhos começam a nascer. E quando a gente começa a escutar esses homens com mais atenção, a gente percebe que a paternidade, ela é um convite para uma reorganização profunda, emocional, identitária, das prioridades, da forma de olhar para o futuro. E para você, com toda essa experiência, como você responderia essa pergunta do co-criador? Quando nasce um filho, o que nasce dentro de um homem? Você percebeu isso no nascimento dos teus filhos? Isso mudou depois do que aconteceu com a Renata, que você teve que ocupar um novo lugar? Mudou bastante, né? E quando nasce a velha frase, né? Quando nasce um filho, nasce um pai, nasce uma mãe, mas eu acho que ainda tem um pouco antes isso, tá? Hoje, com tanto estudo que a gente faz, principalmente sobre o estudo das ciências mentais, que vai abordar da psicologia, a psicanálise, a psicologia positiva, e até outras mais que são mais sistêmicas, vamos colocar assim, a gente tem que entender o que acontece na pré-concepção e na concepção, na gestação e aquela fase toda, né? Hoje a epigenética traz muito forte, né, do impacto da pré-concepção, da concepção e da gestação ali, que são momentos muito importantes para a formação do ser humano que está ir a crescer. E entendo que é o seguinte, quando a gente se decide, toma a decisão de ser pai, algo em si já começa a mudar. Até para que o desejo de ser pai já comece a nascer, existe já uma transformação emocional, mental, de mentalidade principalmente, para que você se sinta disposto, preparado para tomar conta de um ser humano para o resto da sua vida. Então, eu acho que essa transformação ela começa antes. Ah, mas de repente, para algumas pessoas, aconteceu de engravidar. Aconteceu. Aí o processo é diferente. Aí o processo é tipo, agora que está acontecendo, eu vou atrás. Tem para pessoas que, assim, que foi uma surpresa, meu Deus, e agora? E aí entra-se, mas eu não estou disposto, não estou preparado. E aí já começa a criar um outro tipo de paternidade e outro tipo de maternidade. E que é muito diferente para a mãe e para o pai. Porque o pai, que muitas vezes não desejava e aquilo aconteceu, ele pode ser que se apaixone no meio do caminho e crie essa disposição, essa mentalidade. Mas também a gente vê muitos pais abandonando, a gente vê muitos pais, né, saindo dos seus casamentos, muitos pais que não dão bola para os filhos, muitos pais que, para não cuidar da criança, se enfiam no trabalho, nunca mais trabalham 10, 12, 13 horas por dia, e assim por diante. Por falar nisso, até essa coisa do homem trabalhar 10, 12, 13 horas por dia, geralmente se escondendo de alguma outra coisa que ele não quer enxergar. O que eu vejo é que quando a gente está disposto a ser, a gente já pensa até na pré-concepção, até o momento da preparação, nem vou falar da relação sexual para fazer o bebê já é diferente. Aí depois vem a gestação, é uma outro tipo de gestação do homem com a mulher, ele cuida da mulher grávida, ele se prepara para aquilo, ele já cuida do parto, ele já quer estar sabendo de tudo, ele vai em todos os exames, ele participa
do morfológico, de todos os outros, as fases da gestação. E quando o bebê chega, é uma alegria. Porque aí entra uma coisa muito massa. Que aí é a percepção de que somos pelo filho, pelo bebê, pela nossa nova vida que está chegando. E isso é tão forte que algumas palestras falam assim, como é que quem tá grávida? E sua esposa está grávida? Sim. E você? Não, eu tô acompanhando. Eu esperando que o cara responda assim, não, nós estamos grávidos. Torcendo para o cara responda, nós estamos grávidos. Para chegar a essa consciência de tamanha empatia que estamos unidos por algo muito maior. E colocar uma vida no mundo. E, cara, e assim, olha, com esse, um apelo até que eu faço para as pessoas aqui. Imagina que hoje o número de pessoas com problemas de saúde mental está estourando, todas as estatísticas são 323% de crescimento em 2 anos, a ansiedade e a depressão. Os adolescentes já são a maioria dos casos de ansiedade no mundo. O Brasil é um dos países mais ansiosos, com só dados, tipo, não legais. E isso não começa com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos. Isso começa ali, ó, pré-concepção, concepção, gestação, primeiros meses de vida. E não é o Tom que está dizendo, tá? É ciência. Isso é ciência. Você pode usar Bruce Lipton, você pode usar até uma Thelma Brown, que é uma brasileira que eu já admiro. Eles trazem muitos estudos sobre esse impacto dos primeiros meses, concepção, gestação, para a formação da saúde emocional do filho lá na frente. E na tua experiência, o que torna tão difícil alguns homens, mesmo escolhendo estar grávido e trazer um filho para o mundo, realmente conseguir estar presente e disponível quando esse filho nasce, Tom? Olha, eu acho que a primeira de tudo são as referências, né? Eu toco roda de homens há 4 anos. Já fiz essa roda pública em São Paulo, já fiz essa roda em Florianópolis, já fiz essa roda em alguns lugares do Brasil. E eu, para pegar a cultura de cidades diferentes, e geralmente é a mesma coisa sempre. A ausência de referência. Porque, assim, a gente vai replicar os modelos que nós recebemos de pai e mãe. Vai replicar. A gente vai trazer os modelos de pai e mãe dos nossos avós, que estão apresentados aos nossos pais, chegando na gente. Dos nossos bisavós, nossos tataravós. São 7 gerações que a gente vai replicando os modelos parentais e assim por diante. Eu gosto de brincar que a vida, ela às vezes se resume num eterno maternário e paternário, porque os programas instalados dos nossos pais formam a gente como pessoa nesse momento, e a gente vai passar isso para os nossos filhos. E aí isso estimula a gente quebrar aqueles padrões que não são crenças, entendimentos que não são legais para a vida da gente. A gente vai trazendo crenças e replicando padrões sem entender. Só que eu tô falando de uma coisa técnica, mas de a maneira de olhar a vida, a maneira de receber as coisas, de criar os filhos, a maneira do que é a educação, a maneira de dizer sim ou não para certas situações, a maneira de fazer escolhas, tomar decisões. E mais importante, a maneira como a gente recebe as coisas do mundo e internaliza, transformando em pensamentos. Isso aqui é importante. Pensamentos que geram emoções e sentimentos, que geram ações e que geram resultados. Esse é o caminho mental, do condicionamento mental que a gente herda dos nossos pais. E a gente poder olhar para que a maneira como os pensamentos automáticos, as vozes internas chegam em nós, que geram sentimentos, ações e resultados, a gente precisa entender como é que os nossos pais passaram por isso. Porque o programa deles interno foi replicado para nós e a gente vai seguindo. E, assim, isso é fantástico se você olhar para dentro do momento atual, de tantos problemas de saúde mental e assim por diante, para você tentar bloquear ou então identificar o que são essas vozes mentais, a quem pertence isso de verdade, se eu não estou recebendo uma crença, se isso realmente me faz bem, se não, se isso não está repetindo um programa padrão de quem viveu a Segunda Guerra Mundial e hoje em dia não serve mais. Esses questionamentos são bem legais de fazer. O Jung tem uma frase que tudo aquilo que a gente não conhece na gente mesmo, né, se transforma no nosso destino. Eu acho tão interessante, porque desde a década de 80, a gente se acha super cheio de saber, muito capaz de fazer escolhas e construir a própria vida, sem perceber que no mais das vezes, mais de 90% das nossas escolhas não são nossas. Elas vêm através de mim, o sentimento existe dentro de mim, mas muitas vezes eu só estou reproduzindo toda essa programação que eu já trago. E eu acho que isso fica muito claro no contexto da família e no contexto da paternidade, porque é aqui que existem programações muito adoecidas. Nós já temos gerações capazes de se realizar profissionalmente, nós já temos gerações capazes de
conversar, de ter relação casal, mas famílias saudáveis são pouquíssimas as programações que vêm de berço, né, que a gente nasce já programado por uma família saudável. Quantas famílias saudáveis você conhece? Não no Instagram, na intimidade. Então a maioria de nós nasceu com aqueles aplicativos meio bugados, e quando a gente vai construir a família que a gente percebe, nossa, eu que achava que escolhia tanto, nesse ambiente eu percebo muito forte, muito claramente a reprodução dos padrões. E eu acho que tu toca num ponto essencial aqui, que é a falta de referência, a despeito do desejo. Eu realmente acredito muito nas pessoas que eu atendo e que eu conheço quando elas me falam que querem fazer diferente. Mas como é difícil querer fazer diferente num lugar com referência tão escassa. E quando você encontra a parte dos homens nas tuas rodas, quais que são as angústias deles? Quais são os padrões que se repetem do lado de lá? Olha, primeiro são, geralmente, homens que vêm para essa roda são homens que já estão numa consciência, tá? Estão buscando. É muito difícil trazer homens que não estão nem aí para esse assunto, que estão ligados no futebol, estão ligados na sua cerveja, estão ligados no seu churrasco, estão ligados nas suas coisas. Chamar esse cara para ele falar assim, meu, vamos falar aqui sobre como ser um homem mais bacana, mais foda para nossa família, para os nossos filhos. Cara, peraí, a gente não é uma cerveja, você tá doido. E não é esse homem que vem conversar comigo, não é esse homem que vem para a roda. E esse homem é um cara que já viu assim, eu não quero ser como foi meu pai. Esse homem já, ele procura referências de masculinidade de outros homens e ele encontra muito poucos que batem com aquilo que ele quer ser como enquanto homem. Ele já não encontra referência de amigos que ele possam conversar aquilo que ele gosta de conversar, que não é às vezes só sobre futebol. Ele gosta de falar sobre futebol? Gosta. Ele gosta de falar sobre carro? Gosta. Ele gosta de falar sobre, sei lá, música, outras coisas? Gosta. Mas ele também ele quer aprofundar um pouco mais. Ele tem uma busca, assim. Não adianta eu querer chegar para um cara, eu gosto de chamar que tá preso na Matrix, chamar ele para cá. Não é o cara, ele tem que ser tocado, né? Muito no começo das rodas, assim, falavam assim, mulheres, convidem seus maridos, né? Fala que eles vão vir aqui, eu prometo que vou entregar o teu marido diferente. E a mulher ficava lá no pé do cara até que o cara ia. Aí o cara vai uma vez, é arrebentado pelo que conversamos lá, ele falou assim, nunca mais vou. Ele não foi disposto a receber, ele foi por uma obrigação para agradar a mulher, para deixar o bem ele no casamento, entendeu? Ele, vou nessa roda aqui, que daí no sábado eu posso ir no pagodinho que vai ter lá, sabe? Entendeu? Então eu faço o B.O. com a minha mulher, deixo o bagulho resolvido aqui, e aí no sábado eu posso fazer minha coisa lá, entendeu? Então eu vou na roda. E que chega lá e tipo, ele é arrebentado pelo tipo de conversa que ele não espera que vai receber lá, e daí ele volta para casa, tipo, meu Deus, é muito difícil lidar com isso aqui, eu não quero. Porque olhar internamente dói, olhar para dentro, ele não é fácil. Olhar para dentro, ele requer, vai bagunçar. É aquela história, para você poder arrumar um guarda-roupa, você precisa tirar tudo para dentro. Aí vira uma bagunça aqui fora, e você começa a colocar coisa por coisa no lugar. Com a nossa identidade, com a nossa mente, é a mesma coisa. Você falou agora há pouco dos lutos, né? Citou alguns. Tem o luto do relacionamento, tem o luto daquele empresário que ficou 20, 30 anos numa empresa, de repente foi despedido, ele não sabe quem ele é. E essa questão de luto é assim, é vestir uma nova roupa, é ser um novo eu a partir de um fato que aconteceu. Mas quem é esse novo eu? O que ele faz? O que ele come? Por onde anda? Tipo o Globo Repórter, sabe? Mas o que é esse ser, esse novo eu? E aí eu aprendi na minha jornada que a cada manhã, quando eu abro o olho, eu tenho a oportunidade de ser um novo eu. A cada noite, ao dormir, é uma morte, e a cada de manhã, um renascimento. E isso eu começo a enxergar como assim, então todo dia tem a oportunidade de uma vida nova. Todo dia tem a oportunidade de ser feliz, todo dia tem a oportunidade de construir de novo. Isso que eu gosto de levar para as minhas mentorias, muitas vezes, né? Que é encontrar esse despertar. O que é esse despertar? É identificar tudo que a sua mente cria, os pensamentos automáticos, as vozes intrusivas, as vozes que às vezes são saudáveis, mas a maioria, vou te dizer, que nunca é saudável. A maioria não é saudável. Identificar por que elas surgem. Identificar por que elas estão caminhando dentro da tua mente, que está fazendo você ter pensamentos, que vão ter sentimentos e emoções, vão ter ações, vão ter resultados. E aí a gente vai caminhar para um lugar tipo, meu Deus, né? É assim que eu funciono? É assim que eu funciono. Eu preciso mudar aquilo, aquilo. E por que eu funciono assim? Ah, porque meu pai, minha mãe. Ah, porque lá na infância. Ah, porque isso, ah, porque aquilo. Eu vou te dizer, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira.
não acaba. Você sempre vai voltar para a infância para buscar referências de coisas que você sentiu no ventre, nos primeiros meses de vida, para formar um pensamento, para formar uma ideia, para tomar uma decisão, para tomar uma escolha. Então, a gente, quanto pai, tendo essa consciência, tem um sucesso. Olha, foi um trabalho aqui de pelo menos, sei lá, 6 meses a um ano, mudando esse conceito. Tem sido bom, tem sido interessantíssimo, sabe? Mas, lógico, eles nunca foram muito assíduos de tela, né? Então, para mim é mais fácil. Agora, tipo, né, pessoas que já dão no começo muita tela, recuperar. O trabalho de recuperação é super maior, sempre é mais difícil do que o trabalho de construção, né? Então para mim foi mais ok. Mas eu não coloco controle parental em tela, por exemplo, mas coloco controle emocional dentro da mentinha deles, né? E aí tem minhas coisas, a maneira como eu faço isso, acho que não precisa entrar no assunto aqui, depois estou aqui à disposição, se quiser trocar, porque não quero também levar o meu referencial aqui como certo, como errado para ninguém, é só a maneira como eu escolhi com os meus filhos. Mas é importante a gente poder falar exatamente pela falta de referência da nossa sociedade, né? Então, quando alguém te procura já disposto a encarar essa jornada, essa travessia, querendo sustentar essas conversas difíceis e transformadoras, o que fez alguém estar nesse ponto, na tua prática? Eu acho que não foge de dois caminhos, né? Que é o básico da vida, ou pelo amor ou pela dor, né? O amor pelo parto, pela situação de ser pai, isso transformou, e agora o que eu sou para meu filho? Essa busca pelo amor, de querer ser melhor, é um caminho que chama para a consciência, e a busca da dor. Minha infância foi tão dolorida, caramba, eu não quero replicar isso para os meus filhos, e então eu preciso melhorar como pai, e eu vou buscar na internet conteúdo, mas parece que está tudo muito longe, muito raso, são só teorias, eu preciso da prática, da conversa tete a tete, então eu vou lá conversar com o Tom e na roda do Homens da Manhã que a gente toca lá. E esses dois caminhos são os básicos, mas o mais interessante é a postura, é a atitude, é o desejo, essa ardência interna de querer ser uma nova referência masculina para a sociedade. Engraçado que até no meu livro, né, que graças a Deus a gente bateu o best-seller, eu falo assim, né, o cuidar, ele não é masculino, não é feminino, o cuidar é humano, né, tem uma história de um fóssil, essa história está contada no livro do Sapiens e há mais alguns livros do Harari e mais alguns outros livros, né, de uma antropóloga americana que encontraram um fóssil de 3 milhões de anos mais, 5 milhões de anos atrás, e esse fóssil era de um fêmur cicatrizado. 5 milhões de anos atrás, se um fêmur quebrasse, a pessoa estava falando da morte, porque ela não teria como caçar, não teria como subir em árvore, não teria como fugir dos perigos, então ela morreria. E alguém foi lá e fez uma tala para essa pessoa, e esse fêmur foi cicatrizado. Ninguém pergunta se foi um homem ou se foi uma mulher que fez a tala, mas alguém cuidou. E isso é considerado o primeiro sinal de humanidade na Terra. Esse sinal de humanidade, esse sinal de cuidar, não está procurando gênero, não está em busca de gênero, mas a gente condicionou que as mulheres cuidam mais ou cuidam melhor que os homens. E eu enfrentei muito preconceito já, mas muito. Sério? Muito preconceito. Você não vai dar conta? Eu escutei, tipo, quando eu fiquei sozinho com eles, por que você não deixa um filho com uma avó, um filho com outra avó e vai cuidar da sua carreira? Eles são meus filhos. Por quê? Porque você é homem. Mas tá, tudo bem, eu sou homem. Homem não consegue, cara. Difícil pra você, homem. Você trabalha na multinacional, você não vai conseguir. Eu chegava nos lugares, as pessoas não entendiam, mas cadê a mãe? Não tem mãe. Sou eu. Como assim? Tem mãe? Você deve ter a ajuda de alguém, né? Você deve ter alguém. Você deve ter uma babá, não sei o quê. Tom, por que você não casa de novo para dar uma mãe para suas crianças? Você não vai conseguir. Uau! Existe ainda um grande mito sobre a incapacidade paterna. E eu tô aqui, ó, uma garra, para mostrar que não é bem assim. E nós, homens, somos totalmente capazes com as mulheres. É engraçado que daí eu tô lá no Instagram postando as coisas, e aí vem aquela mãe casada com o homem perfeito de um filho só, me dá dicas para eu que tenho dois e sou um. Eu falo assim, minha filha, aceito a tua dica, mas aqui dentro dá uma vontade de mandar você dar uma passeada, sabe? Porque cara, não existe. Eu aceito, tudo bem, eu tô ali, tô me expondo, tudo certo, mas às vezes quer ensinar alguém, porque eu sou homem, quer me ensinar muito mais que as mulheres. Então, tipo, não corta a cenoura assim, corta essa. Existe também dentro do mundo materno uma certa competição para quem é melhor mãe. Sim. E aí isso impede de o pai penetrar e participar e poder botar a sua ideia e querer colocar, não, porque sempre fez assim, eu fiz como minha mãe faz, igual a história da carne, é assim que é certo, porque tá no grupo de mães que assim é certo.
Por exemplo, eu quando era casado, eu tive que brigar pelo espaço de fazer sopinha pro meu filho, porque eu gostava de cozinhar, eu gostei. E minha esposa achava que ela era melhor, que ela sabia os legumes. Não, mas eu nem cozinho, eu também quero fazer isso. Mas não, você quer, eu vou fazer a minha sopa. Eu tive que brigar por esse espaço. E ela não tinha consciência, nem eu tinha consciência do que eu estava fazendo. Mas hoje eu olho e falo assim, cara, eu briguei com ela pelo meu espaço de fazer a sopinha pro Pedro. Eu já tinha isso antes de me tornar viúvo. Já vinha de mim isso, né? E é engraçado que às vezes a gente vê casais com pequenas dificuldades bem bobas, né? Imagina só, vou contar uma história aqui para você. Joãozinho e Maria são casados. Joãozinho tá no trabalho e Maria tá em casa. A Maria tá com um monte de coisa para fazer, também tá saindo do trabalho, ela tem que pegar o filho na escola e tá chovendo, tá um dia trágico, assim, tipo, caos, e ela fala assim, putz, tem muita coisa para fazer, deixa eu pedir alguma coisa aqui pro Joãozinho. Primeiro de tudo, ela lista mentalmente o que ela tem que pedir. Ela lista, tipo, o que eu posso pedir pro Joãozinho? Segundo ponto, o pedido em si. Amor, né? Quem sabe você está no trabalho, você pode passar no supermercado, fazer a comprinha, vou te mandar a lista. Não. Então, né, o segundo passo é o pedir ali, falar com ele, fazer a solicitação em si. E aí, nisso, o Joãozinho é muito proativo, ele quer estar com a família, ele quer ser proativo para a família dele. Ele fala, tá bom, amor, eu vou no mercado. Aí vem o terceiro passo, manda a lista do que você quer que eu compre. Já temos 3 fases de uma coisa que seria muito simples, se não precisasse pedir. Aí vem o quarto ponto, o Joãozinho tá lá, ele tá dentro do supermercado, ele olha na lista, meio quilo de carne moída. Ele chega para o açougueiro, meio quilo de carne moída. E o açougueiro pergunta, não tem de patinho, só tem de mignon. O Joãozinho, e agora? Amor, leva de patinho e leva de mignon. O processo de pedir ele é muito longo. Enquanto que se os casais tivessem uma dinâmica de rotina mais estabelecida e o homem fosse mais participativo, as coisas fluiriam mais fáceis, mais combinados. A dinâmica, tipo, tem que ir no mercado, beleza, já sei o que foi comprar, beleza, resolve. Muitos homens têm postura, não tem de patinho, vai de mignon mesmo, bora, é isso que vai. Já ouvi gente que ela pediu, vou pegar esquiado. Aí ele chega em casa, a mulher, mas não era o que eu queria, o cara tomou a decisão, resolveu, você queria que ele ficasse te ligando, aí você reclama por isso, pô. Aquela velha história. A mulher reclama do homem por causa dessas coisas que ela tem que pedir, né? Ao mesmo tempo que ela fala assim, mas se for pra fazer desse jeito, deixa que eu mesma faço, saca? Isso vai minando as coisinhas no relacionamento ali que não precisam acontecer. E aonde que isso para? Nos filhos. Porque o modelo relacional que você tem com o seu cônjuge vai ser a base referencial que o seu filho vai levar para o relacionamento dele no futuro. Nossos filhos aprendem a amar vendo a maneira que os pais se amam. Por isso que em famílias onde há uma perda, um sumiço de um dos, uma separação, são geralmente os casos que são levados muito sérios para terapias depois, as medicações, esses casos assim, porque esse momento é muito traumático, porque a forma padrão, a forma como o chip foi instalada ao longo da ancestralidade é pai e mãe juntos, nasce um filho, família bonita, cresce. Quando esse ciclo é rompido, vem o diferente, existe dentro do ser ali, no seu programa instalado, espiritual e assim por diante, né? De que isso foi rompido, então, tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Existe um choque. Claro, existem relacionamentos que são melhores terminar pela saúde até do filho do que continuar. E tem muitos casos também de casais que se separaram que agora conseguem dar uma parentalidade muito melhor do que quando estavam juntos. Então não existe uma fórmula certa ou errada, mas sim que seja feito com muito amor, sempre pensando nas crianças, se for para separar, né? Mas que a gente sempre continue juntos, que a família sempre seja força, sempre a união sempre seja força. A gente não está em tempos de relacionamentos líquidos, como falam por aí. A gente está em tempos de relacionamentos gasosos, fluido. Então, fácil que está de se separar no mundo de hoje, né? Mas eu falei bastante aqui, vou deixar você para a próxima pergunta aí. Mas é bem interessante isso que tu traz, e eu acho que isso se linka um pouco com o teu outro ponto, que é a dificuldade de fazer esse encontro com a gente mesmo. Porque a base de uma relação saudável, eu com o outro, é que também existe esse eu. Que esse meu eu fale a partir de um lugar de autenticidade, de verdade. Mas quem que está disposto, com tanta dopamina barata, a bancar por amor a escolha de escolher fazer esse encontro consigo, encarar suas sombras, curar suas feridas, para encontrar um outro e respeitar essa alteridade,
porque é muito fácil amar o meu espelho, né? Ou amar ou alguém que eu vou tratar como filho e cuidar, ou alguém bem narcísico, que está muito próximo da minha projeção do meu eu ideal. Agora, eu inteira, conhecer um outro inteiro, sem querer ter uma relação de poder e dominação, mas de co-construção, para aí sim apoiar as crianças como seres únicos que são, também se desenvolverem para além das minhas projeções, é um lugar que exige muita maturidade, e ele não é dopaminérgico, ele é um lugar suado. Então, eu concordo com você do quão seria importante a gente construir famílias mais conscientes, mas também fica muito lógica a contramão da cultura nessa construção. Porque hoje a gente tem acesso à alegria, à euforia, à anestesia muito fácil. Tu sai de um relacionamento, tu vai para um aplicativo, existem outras pessoas prometendo coisas muito felizes, muito fáceis. Então, bancar esse lugar de uma vida real, que é construída com muito mais feijão com arroz do que com lagosta, mas que é uma vida que traz sustância, que traz a paz, porque eu encontro muitas pessoas que, apesar de vidas supostamente margarinas, estão vazias de sentidos, deprimidas, compulsivas, e eu percebo que o caminho para preenchimento do vazio, ele tem muito a ver com esse essencial simples de se conhecer, de viver essa vida odiorna, essa vida normal do humano. Mas quem quer isso com todo mundo também falando pra gente que a gente tem que estar o tempo todo sendo incrível, sendo maravilhoso e sendo feliz? Mas voltando aqui para o nosso tema, eu acho que a gente é bem imaturo numa medida que a gente divide a vida com prazer e desprazer. O que me gerou prazer é bom, eu aceito, tá certo, Deus tá por mim. O que me gera desprazer tá errado, você é culpado, tenho que mudar, tô com azar. E na verdade, a vida não serve para atender os nossos desejos. A vida não serve para dar prazer pra gente. A vida é. Aí, sendo a vida algo que é com prazer e com desprazer, o que me resta é estar na vida. Eu acho que Exatamente. quando tu fala de aceitação, é tipo, gente, é o que é, com prazer, com desprazer, e o que que a gente faz a partir de agora, que é onde fica restrito o nosso livre-arbítrio, né? É Porque eu posso isso, ficar. isso é muito legal, porque aceitação ela é um convite para o agora. Ela é um convite para o agora. Primeiro de tudo, você não tem uma vida, você é a vida. Parte desse princípio. Segundo, essas dores, culpas, sentimentos da tua história passada, é a lupa que você está colocando com aquilo como injustiça, como alguém fez mal para mim, como você mesmo trouxe. Quando você começa a colocar que aquilo foi necessário para te formar para o que você é hoje, você começa a agradecer pelo conhecimento recebido. Meu pai morreu, minha esposa morreu. A primeira coisa que eu fiz foi xingar Deus. Mas briguei com ele feio. Nossa Senhora. Tipo, cheguei um dia numa praia, assim, tipo, fazia um mês que a Renata tinha morrido, mas xinguei. Mas depois me senti tão leve. Parece que ele foi lá me cuidar. Eu entendo, filho, pode xingar pra ir pra fora aqui, que eu tô te cuidando. Mas assim, porque se eu resistisse, se eu brigasse, se eu lutasse com a minha história, e achasse que culpa, e se ficasse perguntando, mas se eu tivesse feito aquilo, por que comigo? Você continua manifestando, vivendo no passado. E o passado não existe. Ai, como assim, Tom? Essa coisa do tempo é muito doida. A gente podia abrir uma conversa de 3 horas sobre o tempo. Mas o passado não existe. Como assim não existe, Tom? Aconteceu. Tudo bem, aconteceu. Mas quando você lembra do passado, ele se manifesta quando? Agora. Então a dor que você que viveu no passado, ela ainda existe no agora em você, prejudicando os seus projetos dali na frente. Quando você aceita, você passa a viver esse agora, começa a compreender e você começa a entender que o agora é tudo que você tem. Tudo acontece no agora. Não existe tempo, passado, futuro. Existe o agora. E nesse agora, se você aceita a sua vida, você então sente esse paz. E aí, ao sentir a paz, você consegue perceber que caiu uma folha da árvore e ela vem devagarzinho e paira no chão, que tem uma paisagem, o sol está se pondo, que tem um passarinho cantando. O agora te dá percepções que te tiram dos problemas atuais de ansiedade, depressão, essas coisas todas. O agora é um convite para você contemplar. E quanto mais nós contemplamos, mais a gente se aproxima do sentimento mais nobre que pode existir nessa humanidade, além do amor, que é a gratidão. Você começa a ser grato pela vida, grato por aquele passarinho que está cantando,
grato por você abrir os olhos de manhã, acordar, por você ter filhos, por você ter condições de trabalhar, pelas coisas mais simples que a vida te dá. Por isso que eu gosto muito da aceitação, né? Tem livros como O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, e alguns outros que falam muito sobre essa questão do agora, do corpo de dor e assim por diante, mas geralmente vai basear nessa questão de a gente tirar as histórias do passado, aceitá-las, para poder então viver o momento presente. E aqui no momento presente pode criar o futuro que você queira. E aí a gente vai entrar em física quântica, frequência e energia, padrão vibracional, e bah, aí o mundo abre, né? Mas escuta, você falou uma coisa agora há pouco que eu queria só finalizar aquele raciocínio. De hoje as pessoas estarem procurando, justificando, e você falou de rede social, algo assim que se deixou no ar, né? Quanto hoje as pessoas procuram criticar, quanto a raiva está presente, quanto a dopamina barata que você trouxe faz as pessoas levantarem uma bandeira, tipo, olha como isso aqui é bom, olha o que isso me faz. Esse dopamina barata, tipo, acendendo através de informações de alguém vendo alguma coisa e pela uma tela você, tipo, compra essa dopamina e você acha que aquilo é vida. E aí, pela mesma tela, você vê alguém criticando muito alguém, sendo raivoso com alguém. Você para pensar quantas pessoas, quantas coisas estão despolarizadas em alguns sentidos de como as mulheres estão sofridas de um lado, como os homens estão sofridos de outro, que o mundo vai acabar, que o mundo tá péssimo, que tá o caos. Meu, existe lá a tabela de Hawkins e estudos de Hawkins, a escala de Hawkins, né, a escala logarítmica sobre o padrão vibracional do mundo, das energias e assim por diante. Ele fala muito sério de quando, o Joe Dispenza fala isso, de que quando a gente toma consciência e amplia um pouquinho a nossa vibração, nosso poder vibracional de uma, por exemplo, de uma coragem para um entusiasmo e assim por diante, a gente impacta, tipo, 300 mil pessoas em volta, 400 mil pessoas em volta, 500 mil pessoas em volta. Nosso impacto de melhorar nossa energia melhora muito em volta. Então, para você, pai, mãe, que fica preocupado às vezes, achando que o seu comportamento, o que você fala para o seu filho, vai ajudá-lo, preciso dizer uma coisa aqui que vai te tirar um pouquinho desse lugar. O que você sente impacta muito, mas muito, mas muito mais o seu filho do que aquilo que você fala ou daquilo que você, da maneira como você se comporta, o que você sente. Exemplo, eu estou estressado demais no meu trabalho. E aí teu filho derrubou leite no chão. Você fala assim, não vou surtar, não vou surtar. Filho, cuidado quando você pega o leite, porque pode cair no chão, tá bom? Você disse direitinho. Você falou bonitinho. Você falou de um jeito, tipo, sem brigar. Você não gritou, você se comportou bem. Mas dentro, você tava arrebentado, mulher. E o que que chegou nele? A raiva. Somos pessoas, padrões vibracionais muito, hoje em dia, muito legal, da dupla fenda, colapso de onda, é mais um montão de estudos sobre a física quântica, mas a gente vai chegar no mesmo lugar. Se existe o reiki que passa a energia, se existe o passe no centro espírita, se existe posição de mães na igreja católica, se existe a reza na igreja evangélica, que a oração na igreja evangélica, que as pessoas levantam a mão, se existe, cara, muito é vibração, tudo é energia. E aí eu entrei no papo muito doido, né? Tá, desculpa. Ah, mas é bem o meu tipo de papo. Eu até lembro daquela frase, né? Tudo que existe no universo existe em termos de energia, frequência e vibração. E é tão fácil entender isso, né? A gente está conversando agora, cada um num lugar, porque existe ressonância, porque existe frequência, o nosso celular funciona porque existe isso, o micro-ondas funciona porque existe frequência. E aí, quando a gente fala de que nós emitimos energia, frequência e vibração, e que isso acontece numa inter-relação espontânea, por exemplo, só de eu estar falando com o Tom, frequencialmente a gente também está trocando outras informações, porque as ondas eletromagnéticas vão se passando. Quando você fala isso, parece papo de doido. Então, o mesmo Tesla, Nikola Tesla, se a gente usa ele para falar de computador, nós somos pessoas muito avançadas e inteligentes. Agora, quando a gente usa a Tesla para falar sobre comportamento humano, relações, aí nós somos místicos. Não é interessante? A serviço do que está manter como místico a base frequencial do comportamento humano? O que é o nosso cérebro se não um emissor de ondas? Sim. As pessoas costumam dizer, eu acho que é a pseudociência, né? Exato, exato. Pseudociência, mas
Se você, vamos lá, não precisa ser, a pseudociência, ela pode ser pseudociência para muitas pessoas, está tudo certo, mas coloque um ovo embaixo de uma pirâmide e coloque um ovo com um potinho lá do fora estar embaixo de uma pirâmide. Não precisa fazer mais que isso. E deixa ali 3 dias. Pronto, tá respondido. Respondeu outra pergunta sobre tudo é energia ou não é energia, sabe? Exato. E isso está nos ali. Por que eu trouxe esse assunto, né? Porque a gente estava falando desse ódio, dessa questão cultural tão poderosa hoje de ou é muito bom ou é muito ruim, os extremos, né? Parece que todo mundo vivendo na fila da injustiça da Lise Bourneau do Simples Emocionais, sabe? É tipo um outro tema, mas parece que tá tudo muito extremo, as coisas, tudo muito não aprofunda e se compra muito fácil o que dizem por aí, né? Se compra muito fácil. Enquanto que antigamente, para você entender alguma coisa, você tinha que pegar a Barça. É. Olhar. Outro dia meus filhos, pai, mas não vai ter lá, mas não vai ter espaço kids. Lá não vai ter. Eu não posso levar celular, o que eu vou fazer lá? Vai sentar, comigo conversar, filho. É assim que ele sempre fez. O que aconteceu com a humanidade que não dá mais para fazer isso, pô? Você tem que ir no Exato. restaurante que tem que ter espaço kids. Você tem que levar a tablet para tudo quanto lugar que vai, sabe? Você tem que levar celular para senão eu vou ficar desconectado. A gente está tão aprisionado num modo de sobrevivência desse lugar de necessidade de informação, muito doido, né? De necessidade de estar informado, necessidade de estar conectado, necessidade de todos estar o tempo todo se divertindo, sorrindo e alegre. Mas essa é a função do Vai Pela Sombra. Quando a gente criou, foi exatamente por perceber essa visão que você está trazendo do mundo, porque está tudo relacionado. Eu preciso criar o medo e criar a separação para que eu venda a solução e venda a anestesia e gere dominação. Então, o grande objetivo do Vai Pela Sombra Que lindo. é Desculpa, cara. trazer pensamento crítico, sabe? O que a gente quer dos ouvintes? A gente quer que vocês pensem, que vocês não acreditem nem no que a gente está falando, que vocês duvidem de tudo, mas que vocês busquem as próprias respostas, que vocês busquem dentro de vocês as respostas, que vocês duvidem das informações, para passar de um estado de papagaio para um estado autônomo de seres humanos que pensam, que escolhem, que decidem, que fazem, que realizam. Porque se a gente for se deixar levar pela Matrix, eu amo esse termo, a gente simplesmente vai ser um boi de manada. A gente está consumindo os inputs que eles estão colocando. Coloca um medo, compra uma anestesia. Coloca um medo, paga o curso de um guru. Coloca um medo, odeie seu vizinho. Aí a gente está cada vez mais sozinho, mais desconfiado, mais temeroso, mais vazio. Aí eu preciso de um carro mais caro que eu não posso pagar. Aí eu preciso de um calçado X, aí eu preciso de 1000 relacionamentos, aí eu tô me sentindo vazia, eu preciso dar uma traidinha para me sentir potente. Se a gente for estudar como está estruturada a humanidade, a gente consegue entender exatamente o jogo de videogame. E é a única possibilidade de sair dele. Uhum. Enxergar o jogo. Cara, tem um jogo aqui para gerar manipulação através das emoções. Cara, cara, agora, desculpa, mas eu adorei. Fala, muito do que eu vivo e percebo, né? 92% dos casos de TDAH poderiam ser evitados se os pais fossem conscientes. Sim. Dessas crianças que 92% que foram, a maioria sendo medicada, que não precisava ser medicada. Mas por que ela é medicada? A indústria farmacêutica, adora vender um remedinho, mano. Adora. Ela constrói medo, constrói a facilidade. E vou te dizer, as escolas não estão prontas para isso. Porque, olha só, eu estive em escola pública, com umas professoras, eu estive em escolas particulares de alto nível e escolas particulares de médio nível. A opinião é unânime entre todas elas. Ai, depois que começou a se medicar, ficou um aluno tão bom. Claro, dopado, anestesiado, sem ser ele mesmo, com a glândula pineal aqui apagada, sem perceber o mundo, para entrar no padrão de aluno, pessoa normal, que chamam de normal. Cara, só é mais agitado. E eu vou te dizer, o TDAH, porque ele é genético. Não, ele tem uma predisposição genética. E aí dizem, não, mas é diagnóstico. Não, muitas vezes o TDAH é uma classificação. O diagnóstico para ser dado, ele tem que ser muito mais completo. Ele tem que entender como é que essa criança está sendo inserida com telas, entender como é que é o ambiente familiar dela, quanto ela come que deixa ela agitada, quanto de açúcar ela tem comido, quanto de sono ela tem dado,
Qual é o tipo de diversão que ela faz? Ela tem contato com a natureza? Ela põe o pé no chão? Ela pode brincar na areia, gastar sua energia lá? Ela pode subir numa árvore? Não, a árvore cai, vai machucar. Mano, o TDAH, ele só é uma classificação nesse sentido, não me leva a mal. O diagnóstico, ele vem um monte antes, né? O Dr. Sérgio Felipe fala muito sobre isso, se você conhece ele. Mas ele é um neurocientista, assim, poderoso, fodástico. E aí, essa coisa, pãozinho com não sei o quê, carboidrato à vontade, tipo, tudo bem que carboidrato é mais saudável, de pão, e não é, né, às vezes nem muitas vezes de pão industrial, pão francês, tá, tudo bem. Enfim, começando a analisar a alimentação. Depois, como ele usava para se divertir, o que ele fazia. Depois, o meu comportamento nas abordagens com ele. Melhorou muitíssimo. Dorme bem, parou de ficar agitado, não briga tanto com a irmã mais, melhorou seu desempenho na escola. Sofreu, porque comecei a tirar muitas questões de mudei muita alimentação. Sim, chorou, brigou, como é que pode, o que você está fazendo comigo? Tá com 11 anos, então a gente já se questiona. Meu, todo mundo dizia que ele tinha que entregar. Se eu fosse para esse lugar, tava lá mais um tomando remedinho. Paramos, olhamos, estudamos, identificamos. Cara, tá tudo ótimo. Eu vou entrar para esses 92% aqui, as pessoas que vão, entregam, mas o que acontece? Pais super ocupados, não têm tempo de olhar para os seus filhos. E às vezes não querem o trabalho, né? Não quero trabalho. E aí, se eu faço isso, você é uma mãe chata. Vai ser sim uma mãe chata. Precisa ser uma mãe chata às vezes, caramba. Precisa ser um pai chato. Precisa. Esse é um Necessário. nome bom para uma palestra, né? Seja uma mãe chata. Seja mãe chata. É isso que o Então, mundo precisa, mais mãe chata. mais mãe chata. Seja uma mãe chata. Seja um pai chato. Seja, tipo... Porque assim... eu sou amiga do meu filho. Cara, eu acho que assim, ó, as pessoas falam, porque eu sou pai, eu não sou amigo do meu filho. Mas tem que ter uma relação de amizade também. O papel principal é ser pai. Como você desdobra isso, você vai ser o orientador financeiro, o guia para alimentação, ser nutricionista, você vai ser o guia para atividade física, é o que dá orientação para os estudos. Você tem vários papéis. E um deles é a amizade. É ser amigo, tipo, então, e aí, cara? Dá um abraço aqui. Como é que foi lá no futebol? Eu vi que você deu um drible no cara, tá, não sei o quê. Daí eu fui pro vestiário, né? Ficaram fazendo piadinha lá, sabe? Tipo, a minha filha na ginástica. E aí, filha, como foi, né? Eu vi que você deu um espacato lindo, né? E eu vi que as meninas ficam comentando as coisas também, né? Tipo, é ser brother também. Não dá para excluir nenhum papel. Toda exclusão traz algum sentimento não positivo para uma situação. Então, seja uma mãe chata, pense para sair da Matrix, não ficar classificando seu filho como muito legal. A indústria farmacêutica quer muito vender. A indústria do entretenimento, da Netflix, do YouTube, também quer te empurrar um monte de coisa. E lá tá um monte de arquétipos, informações intrusivas ali que vão implantar um modus operandi na nossa sociedade para vender um pouco mais. Que você falou, colocar um medo, colocar uma dopamina barata, uma solução, aí sentimento de, graças a isso agora melhorou, saca? Se você for esse consciente, você não deixa o medo gerar, que não vai precisar da dopamina barata, que não vai precisar da solução e não vai cair no medicamento e vai chegar no final sem ter passado por esse processo. Não, o medo começa na gente. O medo começa na gente. E a gente coloca isso para os nossos filhos, a gente coloca isso para a sociedade, a gente coloca isso para amigos, né? Diz a pessoa chegou para mim e falou assim: você viu? O quê? Nossa, o preço da gasolina tá subindo e tá tudo guerra no Iraque e é melhor você encher o tanque de gasolina. Eu falei assim, Respira. quanto você tá sendo bombardeada por informação de fora, pode chegar a acontecer? Pode, mas calma. Não é tão assim, é tão desesperado, não é tão desse jeito. Tem que tomar os cuidados, sim, mas vamos sair um pouquinho, né? Gente, essa conversa tá muito boa, muito mais rica e mais ampla do que a gente poderia imaginar. Mas a gente está chegando ao final dela. E eu queria agradecer muito a você, Tom. Queria saber se tu tem uma última mensagem para falar para os nossos ouvintes. Tenho sim. Eu acho que tentar responder a pergunta, quem é você sem o que você faz, para poder se afastar da sua sombra e acender a sua luz. Criar um filho, gente, é uma experiência extremamente transformadora, porque não transforma só as crianças e a sociedade, ela transforma a gente na medida em que a gente se permite, claro, ser transformado por essa relação. E talvez uma das tarefas mais valiosas da nossa geração seja aprender a construir famílias onde homens, mulheres, crianças possam aprender a construir juntos. Eu lembro um livro da minha filhinha que fala assim: nunca seremos tão jovens como somos no dia de hoje. Por isso,
o mais importante é continuar aprendendo. Então, o que eu desejo para cada pessoa que escutar esse episódio é que estejam dispostos e disponíveis para continuar aprendendo. Tom, obrigada por essa conversa e lembrem, pessoal, os nossos filhos não precisam de pais perfeitos nem de uma vida perfeita, eles precisam de humanos dispostos a aprender, a estar disponíveis emocionalmente, a ter humildade para errar, para tentar, mas para estar ali crescendo junto, dispostos a viver a parentalidade como uma jornada que nos aproxima de quem a gente nasceu para ser. Então, eu aguardo vocês no próximo episódio do Vai Pela Sombra. Muito obrigada, Tom. Valeu, obrigado, pessoal. Sucesso para vocês e que esse episódio está incrível. Vou dizer para vocês, envia para muitos amigos, parentes e assim por diante. Legal? Obrigado pela oportunidade, Thay. Obrigado por todo mundo aí da nossa. Obrigada. Sigam no Instagram, Papai em Dobro. Homens, participem das rodas do Tom, porque eu acho que é uma Isso. semente de transformação social. Vai no nosso YouTube também, participe das nossas rodas, adquira o nosso livro, Como Ser uma Família Extraordinária, que é o best-seller, e falem comigo também para conhecer nossos programas aqui de aprimoramento mental, de conhecimento mental, né? Nossas mentorias também, as palestras e assim por diante, tá bom? Obrigada, gente. Até mais.